Bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Meu nome é Gabriel Novaes, eu sou o coordenador de desenvolvimento de mercado da União Agro. Hoje eu estou aqui com o Diego Marção, é o nosso gerente comercial Brasil de cana-de-açúcar. Bom dia, Gabriel. Estamos aqui hoje mais um podcast, né? Falar de cana e de Brasil, com uma sumidade no assunto aí fantástico. Vamos lá. Vale muito, né? Pessoal, para o episódio de hoje a gente tem o prazer de convidar, como o Diego falou, né? Uma unanimidade em questão de nutrição, principalmente na região Nordeste, que é o professor Emídio Cantídio. Professor, aos poucos que não te conhecem, se o senhor puder comentar sobre sua experiência, onde estudou, onde trabalha hoje. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Emídio Oliveira, atuo no Nordeste, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atuo na área de fertilidade do solo, nutrição de plantas, e nos últimos anos também trabalhando muito com fertirrigação e fisiologia da ativação, né? Ou seja, nutrição ajudando a ativação de mecanismo fisiológico na planta, com um pouco mais de ênfase na cana-de-açúcar, que é o carro-chefe de cultura na nossa região, né? Hoje a gente atua na pós-graduação de ciência do solo, né, trabalhando com trabalhos muito aplicados, ou seja, toda pesquisa ela é aplicada, a gente não faz aquela pesquisa de base, é sempre um pouco de base associado sempre a uma demanda do mercado. Então, as pessoas brincam muito comigo porque às vezes eu não tenho uma linha muito definida, porque a gente vai fazendo pesquisa em função de demandas do setor. Vai desdobrando. Vai desdobrando da pessoa. Exatamente, uma começa com uma, depois vai com outra, a gente pega um resultado, né? Então a gente atua muito ligado ao setor produtivo. E com base um pouco nisso, eu criei um grupo, né, que chama Grupo de Pesquisa, Nutrição e Adubação, que é o GENAF, e que o foco principal é a formação de recursos humanos para o mercado de trabalho e também pesquisa aplicada. Então, estamos aí nessa linha, faz 12 anos que a gente já está atuando no Cerealô com bastante resultado, com bastante contribuição para o Nordeste. Muito bom. Professor, queria começar discutindo aqui, junto com o Diego também, quais são as principais regiões hoje de cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste? Se o senhor puder comentar algumas características da região, para ambientar o pessoal também que está escutando, não conhece muito a realidade do Nordeste. Bom, pessoal, quando eu vim fazer o doutorado aqui em São Paulo, eu comecei a conhecer um pouco mais de cana numa outra concepção, né, num outro modelo de produção. O Nordeste ele tem as suas particularidades, né, que ela tem uma redução de produtividade bem mais acentuada do que aqui. Então, as estimativas nossas, por exemplo, essa safra é de 58 de média de TCH, enquanto que a região Sudeste variando entre 73 e 78 aí vai a fechar. Então, essa diferença de produtividade, ela está muito relacionada, que eu digo, a 3 fatores, né? O primeiro fator é déficit hídrico. Então, nossos déficits hídricos são muito mais acentuados e no momento em que a gente tem temperaturas mais altas. Então, eu tenho falta de água e temperaturas altas. Associado a esse maior déficit hídrico, a gente tem uma outra característica que é solos de textura média a média arenosa, na grande maioria da área de produção. Prevalece esse tipo de solo. Exatamente. Então a gente tem muito espodossolo em algumas áreas, né? Nós temos alguns argissolos de textura arenosa sobre média. Então, se a gente fosse dividir a região canavieira do Nordeste, assim, dos 3 estados mais produtores, que é Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a gente tem as áreas mais declivosas, que são os solos melhores, solos mais argilosos, e tem as áreas que a gente identifica como os tabuleiros costeiros, que são as áreas mais planas, mecanizáveis, porém os solos são piores, né? Tá. Então, esse ambiente, né, então, déficit hídrico, muito vento, porque nós estamos ali a 2 km, 3 km da praia, né? Produzindo cana praticamente na beira da praia, né? Essa é a parte bonita. Exatamente. A gente faz os experimentos olhando a praia, né? Mais ou menos isso. E isso faz com que a gente tenha uma evapotranspiração muito alta, então as canas elas sofrem muito perda de água. E aí a gente não tem a base de sustentação de água, que é o solo. Então são solos muito arenosos, tem regiões que tem algumas áreas, principalmente na Paraíba, norte de Pernambuco, tem áreas que vão aí a 97% de areia grossa. Então a gente acaba trabalhando aí com 3, 4, 5% de argila. Em profundidade. E em profundidade, que são os agissolos, os neossolos e também o pior de todos, que a gente chama de espodossolo, né? O espodossolo é um areião de cima a baixo, em que a gente tem trabalhado bastante esse solo para tentar fazer cana crescer nesses ambientes. No Centro-Sul a gente nem conhece o espodossolo. Não. Não tem esse tipo de solo. Deve ter pontualmente. Não, Não é a realidade, né?
E aí, O estado do Alagoas, eu ia perguntar, ele tem uma característica um pouco diferente dos outros três, né? o estado de Alagoas, a maior parte da região produtora, ela está em cima de argissolos de textura argilosa a média sobre argilosa. Tá. Então, isso quer dizer, isso faz com que eu tenha um residual de água melhor, eu tenha uma reserva de água melhor, né, fazendo com que a gente tenha um potencial produtivo melhor. Então, por exemplo, se eu pegar a cana de Pernambuco, que são solos de textura argilosa, né, os latossolos, os argissolos argilosos, e esses solos de Alagoas, a gente tem uma produtividade em torno de 7 a 8 toneladas a mais do que a região da Paraíba. Legal. Né? O que salva mais a Paraíba é que se faz muita irrigação. Né? Então, isso é quem vai contribuir para minimizar um pouco esse efeito da produtividade. Perfeito. Vamos entrar também nesse assunto. Professor, e além disso que o senhor comentou, quais outras dificuldades o senhor vê, né? A gente comentou sobre a questão da mecanização, algumas áreas costeiras muito acidentadas não tem possibilidade nenhuma de mecanização. Então tudo é feito manual lá. Exatamente. Existe um grupo de usinas, né, grupos de produção, que estão localizados numa região de declividade muito alta. Tá. Né? Então a mecanização ela ainda é muito limitada. Então isso depende muito da mão de obra. E infelizmente, né, a situação de produção hoje tem falta de mão de obra. Sim. Então isso está fazendo com que essas unidades elas investam muito em mecanização adaptada. E aí isso a gente não tem uma eficiência tão alta desses equipamentos. E aí tudo ainda é muito manual. Então uma aplicação de calcário ainda é muito manual, uma adubação ainda é manual, a aplicação de herbicida ainda é tudo manual. Então assim, agora, por incrível que pareça, são regiões que têm solos bons e chuvas boas. Por exemplo, acima de 2.600 milímetros ano. Então as produtividades também são mais altas. Então isso gera uma rentabilidade de viabilidade financeira para a usina que permanece produzindo ainda nessas áreas. Perfeito. Mas esses ambientes têm umas áreas que a gente chama as áreas de várzea, né, que são áreas de solos argilosos, solos que retêm umidade por mais tempo. Então elas vão compensando as áreas de encosto que secam mais rápido. Entendi. E aí a mecanização entra nessas áreas. Então assim, é um mix. Né, um mix Intercalado. E a gente tem feito bastante coisa, mesmo manual, para poder mitigar aí essas reduções de produtividade desses ambientes. Certo. Desafios diferentes na mesma região. Exato. Muito diferente num pequeno espaço ali, né? É outro mundo de produção. É um desafio mesmo. Se a gente parar para pensar de tudo que a gente quer fazer, então tem muito helicóptero. Agora está chegando drone para as aplicações foliares. Com certeza, é uma tecnologia que tem ajudado muito a minimizar a necessidade da mão de obra. Né? Então, por exemplo, o pré-emergência antes era todo costal. Né? Hoje o drone está entrando nesse nicho aí, nessa estrutura. Eu tive lá, né, visitando e visitei as duas situações, né, Tabuleiro e no Pernambuco as áreas declivosas. Assim, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque a gente aqui vive uma realidade toda mais diferente, né? Quase que você pega uma operação numa usina e joga na outra e a vida segue, muda o solo. Sim. Tem várias características que são diferentes, mas a operação é muito parecida. Lá o desafio é bem diferente. Ainda os animais, né, em algumas regiões, abre-se o suco de plantio na enxada ainda, porque não tem máquina para fazer esse suco. Então, realmente, a colheita dessas áreas ainda é cortada à mão e vem um trator puxando essa cana para baixo para poder colher. Então, assim, fica muito oneroso isso. Entendi. E é o mesmo passo, né, que você tá abrindo com a enxada, a irrigação lá é estado da arte em relação aqui, né? Acho que lá hoje está muito mais evoluído que aqui, né? Muito mais desenvolvido. Com certeza. E precisa, né? Até aproveitando esse gancho do Diego, professor, como é que tem sido essa estratégia para mitigar? O pessoal tem feito mais irrigação? Tem uma área maior? O que o senhor tem visto lá? O Nordeste, ele tem essa experiência da irrigação de vários anos, né? Vários anos por conta dessa questão desse déficit hídrico no momento de temperaturas, luminosidades muito maiores do que, por exemplo, a região centro-sul do país. Então, a irrigação ela foi a salvação da produtividade do Nordeste. Então, você sai de uma produtividade de 35, 40 de sequeiro e vai para uma produtividade aí de 70, 80, né, 90, dependendo do tipo de projeto que você está trabalhando com água. E aí você consegue produtividades melhores. Então, eu vejo muito assim, a irrigação do Nordeste ela é dividida por déficit hídrico. Né? Então, quanto maior o déficit hídrico, melhor tem que ser o sistema de irrigação. Perfeito. Mais eficiente tem que ser. Então a gente tem quantificado bastante o déficit hídrico ao longo da safra, ao longo da época que você planta, da época que você colhe. Entende o tamanho do déficit hídrico, ou seja, 400 milímetros, 600, 700, 800 milímetros. E aí você desenha um projeto de irrigação em função do seu déficit.
Entendi. Então, às vezes, dentro de uma própria usina, a região onde você colhe, você tem déficit hídrico diferente. Então, não existe um padrão, existe um levantamento de déficit hídrico, porque é uma região que venta mais, é uma região de solos piores, é uma região que está mais alta ou mais baixa, que você tem uma evapotranspiração maior. Então, isso já está sendo quantificado pelas unidades de produção para desenhar qual o melhor projeto de irrigação para aquela área. Hoje a gente usa muito, assim, num sistema mais barato, por exemplo, né, a gente usa muito o que a gente chama irrigação de cana grande. Então a gente não usa a irrigação só para salvar ou para brotar. Então se a gente desenhar... Que usa muito salvamento, né? Aquela Exatamente. cana para dar o arranque, para ela conseguir chegar e se E desenvolver se desenvolver no verão, exatamente. Lá a gente o novo manejo, vamos falar do manejo mais atualizado, né? Então a gente usa vinhaça localizada nas regiões que tem topografia para isso, para brotar cana, que seria irrigação de salvação, e usa o projeto de irrigação, os canhões, né? Os autopropelidos, os hidrorolos, por exemplo, a gente usa eles para quê? Para entrar no canavial a partir do período da safra. Então, você vai irrigando aquele canavial até ele ser colhido no final da safra, ou meio de safra. E entra mesmo lá, quando você não tem um pivô, quando você não tem um gotejamento. E a gente chama isso de irrigação de cana grande. Legal. Qual é o objetivo disso, principal? O objetivo é a gente conseguir fazer com que o que eu fiz no período chuvoso, fazer essa cana crescer, eu não perca esse ganho de produtividade que eu obtive no período da seca. Então a gente vai mantendo o canavial úmido, com umidade ativo, com as folhas verdes, com uma lâmina ou com 2 lâminas no mês, por exemplo, 45 milímetros, 60 milímetros, cada unidade tem seus projetos. Certo. E aí você mantém o canavial verde e com umidade. E ele cresce. E aí, Então a gente aproveita tudo que você fez até ali de nutrição. e aí onde é que está o diferencial? Porque não adianta a gente investir muito em solo ou investir muito em correção se o canavial vai secar suas folhas, né? Então a gente tem isso muito claro na concepção da gente de produção, né, do Nordeste, em que a gente precisa irrigar. As canas de início de safra a gente não irriga tanto, que são as canas de ano e meio, são as canas que você vai colher logo no início. Mas as canas que vão andando do meio para o final de safra, elas sofrem muito estresse hídrico. Então a gente vai fazendo essa irrigação, né, mantendo o canavial sempre verde, mantendo o canavial com umidade. Que ele vai estar com folha, vai estar grande, vai passar por esse estresse hídrico aí, né? Melhor, né? Entendi. Então a gente tem feito muito isso. Então, por exemplo, lâminas menores, quanto mais próximo do início de safra. Lâminas maiores, para quando o déficit for maior, que é no meio para o final de safra, exatamente. Porque o canavial ele cresce muito no período das chuvas e a gente mantém ele com umidade até o final. Legal. Né, do período de colheita. Assim, uma lógica aqui para o Centro-Sul seria as canas de setembro, outubro, novembro, dezembro, elas estariam sendo irrigadas para manter a umidade e as folhas verdes produzindo carboidrato, glicose para poder queimar e se desenvolver. Perfeito. Então, em números, né, Gabriel, a gente teria aí para cada lâmina aplicada de 4 a 6 toneladas de couro a mais por lâmina aplicada. Olha. Aí isso pode ser ganho ou pode ser redução de perda. Pois é. Cada um veja por um ponto de vista, né? Sim. Então é por aí que a gente tá caminhando. E impacta em longevidade também? E aí impacta na longevidade. Aí a gente está falando de canaviais realmente bem produtivos, 80, 90 toneladas, só com o manejo dessas lâminas. Legal. Então as unidades que estão produzindo melhor hoje no Nordeste, ela tem feito muita irrigação de cana-grão. De meio para final de safra, exatamente. Porque exatamente. E eu sei que o senhor não tem só atuação no Nordeste, mas também visita algumas usinas aqui no Centro-Sul, na região Sudeste, até o senhor comentou Mato Grosso do Sul. O senhor tem visto esse tipo de manejo para a nossa região aqui também? Ou deveria ser aplicado? Isso, exatamente. Ou a gente pode ter um ganho, apesar de ter mais estrutura, mais argila, mais matéria orgânica, o que o senhor Eu vejo que a região Centro-Sul, né, do modo geral, a região produtora do Sudeste, né, do modo geral, o Centro-Oeste também, ela tem passado nos últimos anos por déficits hídricos maiores, né? O secas do ano passado foi um exemplo disso, né? A região de São Paulo passou bem por isso, principalmente aquela região mais seca do estado de São Paulo. Sim. E a gente viu o quanto era importante estar irrigando. Isso foi até uma das unidades que a gente visitou, que quando nós fomos para o campo estava tudo seco. O único lugar que estava bonito e verde era a área de gotejamento, por exemplo. Né? Então você vê o quanto que é o impacto de uma irrigação pensando em estratégia de manutenção de produtividade, estratégia eu falo muito isso, assim, a irrigação ela não é só a produtividade, mas é uma estratégia assim, eu sei quanto eu vou produzir na próxima safra. Certo. É uma segurança da produtividade.
Você sabe que eu vi uma palestra do Contiero, ele atua lá em Valparaíso, né? E ele mostrou o balanço hídrico da usina dos últimos 20 e poucos anos. Os últimos 14 anos, todo ano, o balanço fechou negativo, todo. E ele falou isso, falou, né? Ele é um pouco mais velho que eu, né? E ele falou, e eu concordo. Eu tava na escola, né, na faculdade, a gente não discutia irrigação em cana, né? Nossa, poxa, você não discutia. Em São Paulo, de forma alguma. E hoje, assim, já é uma realidade. O clima mudou, querendo ou não, independente, é fato. Então, talvez seja algo que, né, possa mudar o cenário, né? Principalmente no oeste do estado de São Paulo, é muito Eu assim, gosto. né? Exatamente. Eu vejo muito assim, eu vejo a irrigação como. Desculpa ver, Goiás também, se a gente tá falando de São Paulo, mas você pega o sudoeste goiano também, né? Muito acima seca, né? No final do safra. E isso aí para pensar, assim, a gente faz todo um trabalho de solo, mas se seca. Tudo aquilo fica limitado. Sim. Claro que você perde menos, a gente já sabe disso. Você perde menos quando você faz todo um aparato de correção de solo, introdução de micronutrientes, uma adubação mais equilibrada. Mas o clima ele é muito determinante na produtividade. E aí a irrigação ela te dá previsibilidade de safra. Sim. Então eu sei que ali, nos anos irrigando, eu consigo tirar X tonelada no primeiro da cana-planta, na soca de planta, na terceira soca, na quarta soca. Então é muito importante, a gente hoje usa a irrigação como dizer assim, ó, a minha produtividade média, independente do ano, vai ser essa. Uhum. Se chover melhor, eu produzo mais. Entendeu? Então a gente não fica aquela variação de perder 25%, de perder 15%, de perder, né, até às vezes, depende da região, até mais. A irrigação ela te traz isso. E o benefício da irrigação é ter o material genético, né, o material biológico no campo vivo, Certo. isso é que é importante, e te dá possibilidade de você fazer novas coisas, nova entrada de novas Agregar tecnologias, tecnologia, né? exatamente, para poder tirar mais daquele Verticalizar, ambiente. Exatamente. No sequeiro com a folha seca, eu não consigo colocar nada na folha, né? Então a folha está seca, ela não vai metabolizar nada, então eu vou colocar lá. Então não adianta a gente brigar, né, contra uma questão de morte biológica. Então não tem. Com a irrigação, não. A irrigação a gente consegue fazer vários inputs de tecnológicos, né, pensados para aquele momento, para que a gente consiga fazer com que a planta sofra menos junto com a irrigação, e aí a gente tirar mais. Fazer o pré-seca de final de safra. Assim, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, que é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente tá trabalhando posicionamentos de tecnologias, pensando em canas que vão de irrigação plena, por exemplo, aquela que está sempre crescendo, e aquelas que eu vou usar a irrigação só para mitigar o estresse, e aí o que a gente pode fazer na folha para poder minimizar ainda mais o efeito do déficit hídrico. Perfeito. Né? Isso é muito importante. Vamos comentar assim. Professor, só antes da gente entrar nessa questão da pré-seca, os que a gente pode seguir, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o solo da região Nordeste, né? Entrando em CTC, em nutriente mesmo, o que tem, o que falta, é a mesma regra do Sudeste, é bora e zinco, o que o senhor tem visto lá, fica a realidade. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, né, dos últimos 13 anos ali que eu estou atuando no Nordeste. Existia um mito que cana-de-açúcar no Nordeste não respondia a micronutrientes, e eu não me conformava com isso, porque para mim nutriente é nutriente, é a deficiência dele, né, lei do mínimo, para mim era isso, eu não me conformava que não havia essa resposta. Então, Ele não é micro porque ele é menos importante. Exatamente. Ele só é micro porque Isso a quantia é menor. A quantidade de extração é menor. Não é tão importante. E aí eu não me conformava com isso. Aí eu fui para dentro, né? Fui estudar. Aí eu estimulei o professor Clístenes, né? Que é um pesquisador lá do grupo da gente, do Papo da Pós-Graduação. E ele, junto com a aluna, fez um mapeamento da zona canavieira do Nordeste. Legal. Com relação à disponibilidade de micronutrientes no solo e como as plantas estavam, né? E após esse trabalho, a gente identificou por região produtora, então, ou seja, essas regiões dos solos mais arenosos, regiões de solos mais argilosos, uma região que tem uma região bem específica, que é muito rica em câmbio de solo. O que tinha naqueles ambientes, o que estava disponibilizando para a planta, né? E a gente identificou, assim, uma deficiência quase que generalizada de manganês. Manganês. Exatamente. E algumas áreas com teores bons de zinco. Né? Não tinha deficiência de zinco nessas áreas. Boro também, 100% generalizada a deficiência. E algumas regiões cobre. Então a gente começou a fazer um mapeamento e uma customização de micro para cada região produtora. Então esse que a gente chama, né, o sul de Pernambuco com o norte de Alagoas. Então tinha uma característica de formação de solo, então formavam solos ricos nesses determinados elementos. Essa região dos tabuleiros costeiros é muito pobre em manganês, de CTCs mais baixas e matéria orgânica baixa. Então a gente tinha muita deficiência de boro e de manganês nesses ambientes pelo
material de origem de formação. O sul também manganês também O sul também tem deficiência de manganês. Então, o manganês ficou como sendo um elemento, manganês e boro ficou sendo como fosse um elemento padrão para nossa região. E o que acontecia? Quando eu pegava os balanços dos produtos comerciais que chegavam para introduzir o micronutriente, eles eram muito ricos em zinco e pouco manganês. E aí a gente olhava um canavial, até às vezes mais bonito, mas não dava o retorno ao investimento. Então, quando a gente mostrou isso, que começou a fazer um balanço diferente, né, para a condição dos canaviais lá do Nordeste, a gente começou a ter muita resposta a micronutrientes. E aí, hoje, né, no momento atual, não se planta sem micronutrientes e não se coloca mais, na grande maioria das usinas, a socaria também sem micronutrientes, né, com o advindo da vinhaça localizada, o cortador de soqueira. E nesses ambientes mais declivosos, que não dá para fazer corte de soqueira e não entra uma vinhaça localizada, a gente faz na pré-emergência, em área total, junto com o herbicida. Tá. Então, a gente está fazendo de um modo que 100% da socaria entra micronutrientes, né? Então, a gente está realmente reequilibrando o solo. E isso, assim, só como estratégia, existia uma usina que ela tinha uma produtividade, a gente começou a fazer esse balanço nutricional, entrando 100% da área com micronutriente na planta e soca. A variação era um único produto, a variação era a dose, pela expectativa de produtividade. Então, a gente criou a exigência de micronutrientes por expectativa. Para facilitar a aplicação, a gente criou 2 ambientes, acima de 90 e abaixo de 90, para facilitar a reintrodução do micronutriente, que senão iria ficar muito pinicada as dosagens. Isso para quem aplica a operação e com quem aplica manualmente é muito complicado fazer isso. E aí o canavial, por conta do manganês na atuação, né, da formação de estruturação da síntese, de fotossíntese, começou a mudar. E aí o pessoal começou a ficar muito assim, ó, para que o manganês está fazendo? Que a cana sai de um amarelo e vai para um verde intenso. Formação de folhas largas, né? Desenvolvimento mais rápido quando vem a chuva, né? Atuando lá na fotólise da água, aquela coisa toda do manganês. Reduzindo o estresse oxidativo por atuar na SOD, né, no complexo antioxidativo da planta, a superóxido dismutase, ou seja, um ativador da SOD. Então o canavial começou a ficar mais produtivo. Perfeito. E aí é engraçado que no Nordeste os donos de usina ainda voam de helicóptero sobre as áreas, né? E aí um dono de uma usina andou no canavial da outra usina. Para ver. E aí ligou pro dono da outra usina, o que é que você tá usando aí que seu canavial tá tão verde? Passa para mim. Aí ele dizia, eu não sei. Aí ligaram pro gerente, o gerente, não, foi um trabalho de micronutriente que a gente tá fazendo. Muito legal. E que realmente modificou o stand visual do canavial. Então veja o impacto que o micronutriente ele traz customizada, né? Na produtividade, que aí a gente teve ganho de produtividade. Claro, também tivemos anos melhores de chuva nessa época, mas o ganho de produtividade foi muito maior. E comparado com outros anos que a gente não fazia. Então, assim, a gente pensa que não, mas o micronutriente faz a diferença. Você subiu a régua do galão de Exatamente. Lib, né? Exatamente. E fazer um jabá, Gabriel, nós temos um Nutri Nordeste que foi feito, né, formulado com base nesse trabalho do manganês, né, que é específico para a região Nordeste. Né? Algumas das nossas linhas são específicas para lá, para ter esse equilíbrio nutricional favorável para a região. Né? Excelente. E você vê assim como ele foi desenhado e como ele foi bem aceito. Né? O pessoal, a gente sabe, tem mais de 5 anos que o Nutri Nordeste foi desenhado, né? E assim, se ele não desse resultado, não estaria vendendo, né? Então você vê como ele respondeu, tanto no solo como na folha. Perfeito. Nos 2 ambientes que ele foi criado mais para folha, né? Para aplicações foliares, mas o balanço dele também está sendo utilizado para o solo. E aí os agrônomos mais técnicos, né? Eles não abrem mão dessa composição de maior e mais manganês, mais boro e um pouco menos de zinco, né? Só para fazer o processo de reposição, né? Do equilíbrio de reposição e os demais elementos. Legal. Professor, o senhor comentou bastante sobre manganês e boro. Eu volto sempre no tema que, para mim, o magnésio é sempre chave de lado. Sim. O senhor tem visto vantagem? Tem se feito essa adubação de magnésio, solo ou foliar? Isso é um ponto importante, viu? O que é que a gente tem que pensar? A cana-de-açúcar do Nordeste ela é muito antiga, né? Os primeiros canaviais do Brasil foram lá no Nordeste, começaram lá. Né? E dos últimos anos para cá, as crises fizeram com que os produtores e os empresários começassem a tirar
algo para deixar tudo mais barato, Certo. né? E um dos principais pontos que mais tiraram foi o calcário, né? Daqui a pouco a gente fala lá de outras formas de introdução do magnésio. Mas o calcário foi o que foi mais principal. penalizado, né? Então fazia aquela dosagemzinha de 1 tonelada na cana-planta e acabou-se. Então, mais uma vez, universidade, né, o grupo lá em cima do pessoal dizendo, ó, as doses têm que aumentar. Hoje a gente era 60% de saturação de base, hoje nós estamos a 80% de saturação de base. O magnésio, a nossa busca do equilíbrio de magnésio é para saturar 20 a 25% da CTC com o magnésio. Quando os solos são muito arenosos, a gente sai da saturação e vai para o teor. Então a gente quer chegar no caso 10, né? 10 milimol, 10 a 15. a 15 milimol de magnésio, porque a gente vê a importância do processo da necessidade de magnésio na clorofila e nas outras atividades do magnésio na planta e na produção de açúcar, né? Claro. Eu preciso ter o magnésio no processo de formação de açúcar. Então, o que é que a gente está fazendo muito hoje no Nordeste, né? E isso também é a questão no Brasil todo canavieiro, é essa reaplicação das socarias. Né? Não se acreditar. Esse ajuste de dose, pô, 80%. Exatamente. Hoje toda a cana-planta é 80%, porque tem a possibilidade da incorporação. Quando a gente vai para a socaria, a gente não faz 80% porque eu não consigo incorporar. Então, fica-se doses de reposição. Mas faz quase que... Mas aí começamos com anos intercalados. Legal. Quando os produtores começaram a ver a resposta, aí agora diminuímos um pouco a dose e aplica todo ano. Então, se a gente pegar as principais usinas de maior produtividade do Nordeste, que estão entre 80, né, nas áreas irrigadas mais equilibradas, de 80, 90 toneladas de média, todas essas usinas fazem calagem em socaria. Ai, que legal. Né? Todas as usinas. Então isso está ajudando demais o cálcio na formação de raiz, tudo aquele processo todo. Básico da agronomia, né? Oferecendo ao mercado, né? Mas é fato, né? E até o calcário, o tipo de calcário é importante, né? Se usar um calcário com magnésio mais alto, né? O dolomítico. A gente sempre está indo para a linha do dolomítico. E aí é engraçado porque quando o Nordeste usa muito mix, né? Uma mistura de calcário com gesso, e isso dilui um pouco a PRNT. Então isso aumenta as doses, né? Isso aumenta muito as minhas doses e aumenta a relação cálcio-magnésio. Então a gente calibra a dose pelo magnésio. Legal, ótimo. Aí eu quero atender um mínimo de 20% da CTC ou 10 milimol, né? No caso 10 milimol de magnésio na CTC. Aí eu jogo o cálcio para 60, para 65. Entendeu? Então quando a gente dosagem alta. Quando a gente separa esses ambientes que estão dessa forma, o que é que eu encontro? As melhores produtividades. Com certeza. Só para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento estatístico, né, com uma multivariada, para tentar encontrar quais os elementos de solo que mais impactam em produtividade. Isso foi numa área de 200 mil hectares. Aí, todas as áreas, elas mostravam para a gente o quê? Magnésio. Que aonde eu tinha maior concentração de cálcio e magnésio, aquela multivariada de fazer setinha, tem produtividade. O que é que estava próximo da produtividade? Cálcio, magnésio. Isso foi na região de Minas Gerais, foi na região de São Paulo, isso foi na região... Eu saí pegando vários solos e os resultados de produtividade, e a gente entendeu como é importante, depois da irrigação, depois de mitigar o estresse hídrico, eu ter cálcio e magnésio. Base bem feita. Base bem feita. Então a gente está muito nesse caminho. Quem está fazendo isso não é estatístico, mas é relato, né? Relato de produtor é o que também importa. Diz assim, depois que eu comecei a botar calcário na socaria, minhas plantas ficaram mais verdes, tudinho. E o mais importante, que aí vale a pena, é uma dica que eu dou para todo mundo. Pega as tuas análises de solo, faz uma correlação de Excel entre saturação de base e pH, coisa mais simples. Aquela saturação de base que dê um pH até 6,5 é onde você pode ir. Porque cada solo tem seu poder tampão. Para não tamponar para um pH muito superior, assim, 7, porque aí já vou começar a ter problema com o que a gente estava falando com os micronutrientes, né, metálicos. Então, legal. É muito importante. Então, a gente está fazendo esse refino, né? Tá muito técnico a produção de cana lá no Nordeste do ponto de vista de solo. Então a gente está indo muito para isso. Análise de socaria, entender como está a soca, segunda soca, terceira soca, quarta soca, como é que está caindo os valores de saturação de base e pH, quando é que eu tenho que entrar novamente com calcário. Então a gente está indo para entender o comportamento de tampão do solo, para dizer assim, ó, a partir daqui você já tem que botar calcário, a partir daqui você tem que reintroduzir os micronutrientes, entendeu? Mas a gente está muito nisso. Estava falando, talvez, essa discussão por causa do magnésio, né? A gente hoje trata o boro, assim, quase toda a entrada que você tem oportunidade, você falou, né, de herbicida e tal,
Eu chego a pensar que o magnésio vem na mesma linha, né? E a gente está fazendo Sei. exatamente isso. É exatamente nessa linha que a gente está. Toda entrada hoje, a gente adiciona o magnésio e o boro. E a depender da região, a gente entra ainda com o manganês. Então, foliar hoje são os 3 carros-chefes de nutrição, né? Então, a gente vai variar muito, mas se a gente fosse falar de uma dose, a gente está variando em torno de 150 gramas de magnésio por aplicação e 90 gramas de boro por aplicação. Olha que legal. O manganês vai variando entre 100 e 200 gramas por hectare. Então, todas elas entram. Você vai sinalizando para a planta. Exatamente. E o engraçado é que, às vezes, esse estímulo, ele está dando resultados muito semelhantes àquela questão completa de todos os micros, porque, às vezes, não é o que a planta precisa naquela fase. Você dá na veia ele já. Na veia, aquela ativação enzimática, aquela ativação da clorofila, aquela ativação dos fotossimilares, né, do transporte, que o boro ajuda muito também. Então, a gente tem conseguido, né, resultados muito interessantes com essa associação de entradas de magnésio. Muito bom. Professor, e além da nutrição, né? O senhor, eu sei que tem bastante trabalho com algas, aminoácidos. O que o senhor tem visto que o pessoal está utilizando também para mitigar esses estresses ou para melhorar, preparar a planta para o momento que ela vai passar? O que o senhor tem visto na região Nordeste, Sudeste, geral? Eu acho que se a gente fosse separar, né, no primeiro momento, o extrato de alga, né, ou seja, vários extratos de algas, entre eles o mais famoso, o Ascophyllum nodoso, ele tem diferentes ações, né? Se a gente pensar na planta lá, na alga lá no mar, ela vem para a areia, aí seca, aí ela tem que estar viva. Perfeito. Aí depois aí tem a salinidade, então é um estresse. Aí depois ela seca, tem outro estresse. Calor. Depois tem frio, aí depois tem calor. E ela, depois de tudo isso, ela tem que crescer. Perfeito. Então, se a gente olhar numa concepção mais generalista, assim, eu começo a entender que ela tem que resistir ao estresse e quando a condição ótima volta, ela tem que crescer. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Fiquei com essa dúvida, assim, como é que é isso? Aí fui estudar isso, né? Como potencializador de manejo. E aí a gente começou a ver, por exemplo, o Ascophyllum nodoso especificamente, né, que é o que a gente mais estudou, ele tem uma ação hormonal, precursor hormonal muito forte, principalmente na auxina e citocinina. Então a auxina já é comprovado, né, que ela ajuda a planta no crescimento, como ajuda a planta à resistência ao estresse hídrico. Então ela é um ativador, ela ajuda a planta a dizer assim, ó, vai ter estresse, se prepara. Aí ela vai estimulando todo o complexo antioxidativo da planta. A citocinina, ela tem um ajuste osmótico de estômago, ela mantém folhas mais verdes. Então, quando a gente usa o Ascophyllum, ajuda muito a planta a tolerar estresse. Então, falando de Nordeste, estresse é tudo, né? E quando vem a chuva, ela tem que ajudar a planta a crescer. Aí eu fui estudar como é que ela ajuda a planta a crescer. Então, as áreas que a gente aplica o Ascophyllum nodoso, ele dá uma ativação muito alta da redutase do nitrato. Então, ela melhora a assimilação do nitrogênio do adubo que eu coloquei. Excelente. Então, o que é que a gente tem feito muito? A gente tem feito Ascophyllum nodoso na pré-seca de cana-planta de ano e meio, que é aquela planta que você planta e vai sofrer seco. Então, a gente tem feito o uso do Ascophyllum nodoso associado sempre ao ácido fúlvico. São os melhores resultados que a gente teve, né? Então, a gente tem muita formação de raiz, a questão auxínica da planta, né? A gente tem uma mitigação de estresse daquele canavial que vai vir para frente, e uma tolerância maior ao déficit hídrico que vai acontecer. Aí você pega o Ascophyllum agora, quando chega lá na chuva, o que acontece? Aí ela vai, auxilia na rota da redutase do nitrato. É impressionante. Quando a gente bota o Ascophyllum, por exemplo, na folha, a atividade da redutase do nitrato sobe e a planta ela começa a crescer mais rápido pela assimilação. Aí isso lá no Nordeste já é lá na frente. Isso aí já faz Abril, isso lá para a partir de abril. Exatamente, abril, maio, junho, que é nosso... Mas tu vai no fim da chuva e no começo da chuva. A gente tinha essa dúvida, assim, vale a pena fazer na base, vale a pena fazer na folha? Quando é que responde mais? Então, todos os trabalhos que a gente fez de bioestimulante, a gente sempre fazia assim, era um tratamento solo, um tratamento folha e os dois. Então, toda vez que a gente fazia os dois, eram os melhores A resultados. resposta era... Olha que legal. É quando a planta, ela, por essa ação, né, de mitigadora de estresse e essa ação estimuladora de crescimento, ela fazia o seguinte, você fazia uma aplicação aqui, ela fazia a tua planta passar o período seco melhor. Quando chegava lá na frente, no período do inverno, que a gente chama de inverno, que é o período chuvoso, aí a gente aplicava na folha, ela respondia. Aí a gente associava, pô, se ela estimula a redutase nitrato, eu boto molibdênio. Perfeito. Mais Fazer a casadinha. para fazer a casadinha. Então, assim, é como se eu estivesse estimulando a redutase nitrato e eu preciso do molibdênio na redutase nitrato. Então, a gente adiciona o molibdênio
toda vez que entra ascofilo, Legal. para poder potencializar. Até é uma concepção nossa da União Agro técnica também, né? A gente tem os bioestimulantes no nosso pacote, né? Mas todos eles a gente sempre associa com nutrição junto, né? Algumas situações. A gente tem uma situação que a gente recomenda só o bioestimulante, sempre está associado a algum nutricional junto, né? Por essa questão, né? Ali. Um liga a chave do outro, aí Exatamente. Porque toda vez que eu estimulo uma rota, aí tem nutrientes que também estão naquela rota. Então, para potencializar a rota e a gente ter mais resposta, a gente sempre está associando a nutrição. Então, muito balanceada. Magnésio com ascofilo também dá certo, né? Então, magnésio, boro, molibdênio e ascofilo também dá essa resposta. Então, hoje existe uma linha que a gente atua muito nisso, é uma fisioativação. perfeito. Então, a gente não faz mais nutrição foliar, por exemplo, a gente faz uma fisioativação nutricional. Olha que legal. A gente olha os nutrientes, a sua rota e o que eu quero naquele momento para ela. Naquele momento. Então, é uma reentrada do período chuvoso. Então, o que é que eu quero? Eu quero desestressar a planta. O ascofilo não entra bem? Entra. Por quê? Porque ele vai desestressar. Lembra lá do estatial, como é que é? Sim. É a mesma lógica. Então, a gente Sim. coloca, então vai ter a produção oxínica, vai ter a produção de citocinina, um pouquinho menos de biralina, mas ele vai dar aquela destravada, que a gente chama aquela destravada na cana. Antioxidativo. É aquela redução do estresse oxidativo da planta. Então, são as folhas verdes novas que estão sendo formadas, é aquele estímulo que eu vou dar naquele alongamento daquele entrenó. Né? E aí eu boto a base nutricional sempre por trás do ascofilo, sempre. Perfeito. Sempre ajudar. E além do ascofilo, professor, o senhor tem visto alguma outra ferramenta que a gente pode utilizar? Alguns trabalhos têm mostrado? Os aminoácidos hoje está bastante em alta, né? Então tem muita coisa na rede social brincando com aminoácido, né? Que o aminoácido é tudo. Eu sou muito assim da linha de entender, né? Do mesmo jeito como eu estudei o ascofilo, eu tentei entender o aminoácido e o aminograma de cada produto. Certo. Então, quando a gente entende as rotas dos aminoácidos, então, tem rota anti-estresse, tem rota do complexo antioxidativo, estimulação do complexo antioxidativo, tem rota de fotossíntese, tem rota de assimilação de nitrogênio. Então, cada aminoácido ele tem suas rotas e, vamos dizer assim, funções de ação. Então, acho que não vamos falar de qualidade, de onde vem e tal, aquela coisa, mas assim, do manejo de aplicação, né? Sim. Então, quando eu pego um aminograma que eu começo a ver muita prolina, muita glicina betaína, quando as concentrações maiores, eu estou vendo um aminograma muito voltado para estresse, para redução de estresse, porque são ativadores, prolina, né? São ativadores de plantas, ativadores na planta de mecanismo de estresse. Perfeito. Quando eu começo a ver muita glutamina, tiosina, lisina, glutamato, glicina, então já são aminoácidos voltados para crescimento, assimilação de DNA e tal. Então a gente consegue tirar mais aminoácidos. Perfeito. Né? Então é muito legal isso, porque aí a gente começa a ajudar o mercado, né? Direcionar a E tecnologia. os produtores a direcionar. E aí vocês vão desenvolvendo produtos cada vez mais direcionados. Então a gente tem visto muito isso. E a gente percebeu isso esse último ano. Quando eu direciono um aminograma de estresse para uma condição de estresse, eu tirei mais do que um aminograma de um aminograma que foi mais voltado para crescimento. Não é que não dá, porque assim, os aminoácidos podem ser transformados na planta para a rota que a planta precisa. Perfeito. Mas a velocidade do que eu já entrego algo pronto Muito mais rápido. é muito mais rápido. A planta gasta muito menos energia para transformar aquilo ali e ativar a proteína, né? Porque o aminoácido é ativador da proteína e a proteína é quem diz o caminho para onde a planta vai. Perfeito. Então a gente já dá aquilo que a planta iria produzir. Então eu vejo, e até é importante isso, a gente montou um trabalho esse ano, né? No período chuvoso nosso, em que a gente fez exatamente isso. Aí veja o que aconteceu. Isso eu brinco muito, vai me dar uma dor de cabeça lá na frente, porque a gente pegou 100% de nutrição foliar, reduziu 50% e associou aminoácidos. Aí pegou ácidos, hormônios e associou aminoácidos. Pegou ascofilo nodosa, associou aminoácidos. E foi fazendo combinações com redução e o melhor crescimento sempre estava associado quando eu adicionava aminoácidos com redução de nutrição. E tem muita lógica. Sim. Por que tem muita lógica? Porque o aminoácido entrega o que a nutrição iria entregar. Sendo que a nutrição, demoraria 5 dias, 6 dias, 2 dias. Ele antecipa. O aminoácido, ele, além de facilitar, que aí o professor Hudson já mostrou isso, a própria célula de absorção do nutriente, Sim. o metabolismo já vai na frente. Pronto. Então é como se eu tivesse uma pronta entrega e depois alguém entregando aquilo que a planta precisa aos poucos. Então eu não preciso daquelas grandes doses mais de nutrição na folha. Né? Então a gente aumentou a eficácia dela com aminoácido. Exatamente, com o uso dos aminoácidos. E aí, qual aminoácido, né? E aí o mercado é engraçado, o mercado de produção ainda não está com isso na cabeça, está começando a se pensar nisso.
né? Então, quando a gente conversa sobre aminograma, a gente conversa, ó, eu acho que esse teu produto é mais para um pré-seca, é mais para ajudar a planta a sofrer estresse, esse aqui é mais, pô, esse aqui é muito bom para fazer a planta crescer. Então, na reentrada, a gente usa esse, na segunda aplicação, a gente já usa esse outro. Né? Perfeito. Então, isso tá muito hoje mais claro. Começa Começar a estar a levantando os direcionar. números disso. Começar a direcionar a composição do aminoácido para aquele momento, para aquela nutrição. Né? Isso. Agora é importante dizer, não é que o outro não vá funcionar, ele Sim, funciona, mas não entrega o tanto sim. que ó, e veja como é interessante. Um outro trabalho que a gente montou num grupo que faz muita base nutricional, as doses altas de micronutrientes na base. Então as plantas estavam muito bem nutridas. Quando a gente pegava a folha, os níveis críticos estavam todos em cima. Quando eu associei essa segunda dose foliar em dose alta também, na folha, com aminoácido, foi o menor ganho que eu tive. Veja só. Por que foi o menor ganho? Porque minha nutrição já estava equilibrada. Quando eu botei só o aminoácido, Aí explodiu. foi o melhor resultado. Legal. Porque ela já estava suprida. Porque a nutrição já estava bem. O aminoácido só fez potencializar aquilo que a planta já iria fazer. A Exatamente. Veja que questão oxidativa. eu até brinquei assim, eu não estou acreditando muito nesse resultado, não. Vamos fazer mais. Porque só o aminoácido foi a melhor resposta que a gente teve. Eu falei, Mas ela estava extremamente bem nutrida. Mas quando você pegava a folha, os níveis críticos dos macro e micro estavam todo ótimo, porque a usina realmente investe muito em base. Que valida o outro trabalho. Você deu metade da dose nutricional ou aminoácido, mas Exatamente. Então a gente está muito nesse caminho, né? Vamos ter algumas disrupturas de doses, né, de aplicação foliar, então a gente reduzindo bastante a dose de nutrição foliar quando eu associo um aminoácido, né? Quando eu faço uma associação com um aminoácido voltado para aquele momento. Perfeito. Né? Então a gente eu digo muito, a cana-de-açúcar, o pessoal fala que não, mas a gente está evoluindo bastante. Estamos chegando no nível de outras culturas que fazem mais coisas na folha. A segunda entrada, eu explico muito a segunda aplicação foliar, o quanto que ela é importante. Né? A mudança das novas folhas que são formadas dentro do período da chuva, a gente tem janela para, no mínimo, 2 aplicações. frequências de aplicação, né? Exatamente. Certo. A primeira eu penso em quê? Em destravamento. A segunda eu penso em quê? Em crescimento. Estimular, Então, veja, esticar, são aminoácidos diferentes na primeira entrada para outro grupo de aminoácidos na segunda entrada. Legal. O ascofilo entra junto com isso. Né? Por quê? Porque eu preciso destravar aquela cana que está vindo de uma seca maior. Eu estou vindo às vezes eu posso estar vindo de uma redução muito brusca de temperatura, né? Então tem vários fatores. Ou ao contrário, né? O estresse térmico. Um estresse térmico muito alto, os anos mais secos, né? Então aquele período para vocês começa de outubro, novembro, dezembro, né? É um período muito importante para a gente pensar o que é que eu vou fazer. Certo. Socorrer ela, tirar ela do estresse. E a gente está mostrando isso, ó, faça diferente que você ganhe. Só para a gente contextualizar, ver esse mundo de cana no Nordeste, quando a gente fala de queda de produtividade, né? Então vamos lá. Eu tenho uma cana-planta. A cana-planta de ano e meio, nossa, ela produz menos do que uma cana de ano. É diferente daqui. É o contrário. É diferente daqui. Mas por quê? Porque lá a cana de ano da gente ela é plantada sob irrigação e muito próximo do período chuvoso e é colhida logo. Perfeito. Então o que acontece? O déficit dela é menor. Entende? Então a minha lógica de nutrição e de estimulação é diferente de uma cana que eu vou plantar um período chuvoso, vai passar um período seco todinho, vai pegar a chuva do outro ano para depois colher. Perfeito. Então veja que eu estou com dois mundos completamente diferentes. E aí, essa diferença de produtividade dá mais ou menos 17%. Nossa. Mais ou menos. Vai variar um pouquinho de sol no ambiente, tudo cana planta. Aí, como é que a gente pensou? Como as biotecnologias, como as tecnologias, nutrição e estimulantes, aminoácidos, ascofilo, podem contribuir com isso. Perfeito. E a gente tem conseguido minimizar essa diferença em 13% já. Fica 5 de gap. Fica 5 de gap ainda para uma irrigação, para uma coisa ou outra, entendeu? Então, veja, então só estimulando a nutrição. Aí vem correção, gesso, equilíbrio de micro, o estimulante certo, se é um ascofilo, ou se é uma bactéria que mitigadora de estresse hídrico, a gente tem feito muito estudos também com elas. E o que é que eu faço na folha? Porque não adianta você ter uma planta que na folha você não faz nada lá na frente. Né? Só esperar que a seca e a chuva faça tudo. Então, aproveitar o período chuvoso, né? Vamos falar de período chuvoso. Aproveitar bem. Se conseguir fazer 3 aplicações, façam 3 aplicações. Porque os solos lá são bastante espinosos na média, né? Exatamente. A nutrição via solo vai ficar restritiva, né? Então você dá uma estimulada na folha no verão, né? E veja só, esse ano, por exemplo, esse ano foi um ano muito desafiador para o Nordeste. Por quê? Ano passado, a nossa chuva
terminou um mês antes do tempo, por exemplo. Então, isso quer dizer, o nosso canavial estava crescendo e acabou a chuva. Uhum. Então, quando acabou a chuva, o que aconteceu? Eu comecei a colheita. Aí colhei, e não choveu, foi zero chuva. O início do ano, que é janeiro, sempre tem uma chuvinha, que a gente chama a chuva do verão, que é a chuva de janeiro. Abaixo da média. Aí fevereiro, abaixo da média. Março secou. Abril voltou a chover. Então, se você olhasse um canavial em janeiro, fevereiro e março, era um canavial de 80 centímetros médios. Então, a gente teria abril, maio e junho para fazer a safra. Para desempatar. Para fazer safra. Aí, graças a Deus, a chuva está se estendendo até agora. Mas se não tivesse, tudo bem. O que é que não fizemos? Exatamente o que a gente está conversando aqui. Primeira chuva, tirar o estresse. Tiramos o estresse e demos uma pancada com ascofilo, com aminoácido, um blend de nutrição mais focada nisso. Uhum. Entramos com a segunda aplicação e agora nós estamos fazendo os pré-secos. Que legal. Pré-seca. As últimas chuvas. 3 aplicações. Porque formar o canavial e proteger ele agora para a seca que vai vir. Porque agora, como ele cresceu mais, ele vai vir com mais biomassa. Perfeito. E quando vindo com mais biomassa, o que, é que vai acontecer? Ele vai sofrer mais. Sim, sim. Vai vir com mais força. Vai se hidratar, né? E aí a gente está fazendo os trabalhos de pré-seca para quantificar essa redução da perda de produtividade daqui para frente. Então, principalmente para os canaviais que vão ser colhidos de meio para o final da safra. Então, mais desafiador. E vai muito na linha, né, que o Diego comentou, da gente fazer essa casadinha. A gente está buscando colocar isso também nos nossos tratamentos, né? Os produtos que a gente está posicionando no pré-seca já vem com uma prolina, já vem com aminoácidos, mas para esse viés mesmo, né? Para preparar ela com regulação osmótica mais bem feita, associar um ascofilo. É isso que nós estamos buscando também. Vamos conduzir um trabalho nessa linha lá no Nordeste, né? Exatamente. E assim, os primeiros trabalhos nossos é muito focado nesse segmento. A gente fez um trabalho com 1 e 2 aplicações na pré-seca. Tá. Então, qual era a lógica? Como a gente tem, aí vamos juntar tudo que a gente conversou. Vai começar a safra, eu começo fazendo as irrigações, né? Quando ela estiver lá com seus 60, 90 dias, eu começo a fazer as irrigações depois do corte. A primeira eu faço brotar, seja irrigação ou vinhaça localizada. Ela brota, quando ela está com as folhazinhas lá nos seus 60, 90 dias, a gente começa a fazer as primeiras aplicações de pré-seca. Certo. O que é que os números já estão mostrando para a gente? Quando eu faço uma aplicação de pré-seca com aminoácidos ou tecnologias voltadas para seca, e se chover, eu perco esse efeito. Se chover, eu perco esse efeito. É tanto que todo mundo queria fazer agora em setembro, que é o momento de fazer lá no Nordeste, e eu estou dizendo para segurar, porque está tendo chuva. Não parou de chover? Não parou de chover. A gente está com chuvas de... É isso. O foco ainda não é esse. Se quiser fazer, faça a preída, depois faça para crescer, exatamente. Porque a planta, quando ela entra no estresse, ela aumenta demais os níveis de prolina dela e reduz a condutância estomática. E esse foi, tem vários trabalhos que mostram isso, o principal fator de redução de produtividade. Ela fecha os estômatos, reduz a condutância estomática, reduz a fotossíntese, reduz a produção de carboidrato, a energia dela acaba e ela não cresce mais, ela trava. Aí os entrenós curtos, não tem essa absorção de zinco e aí começa, né? Diminui a absorção de água e tudo. Então, o que é que a gente tem feito? O resultado mostrou. Quando eu fiz isso no período com umidade, eu não tenho efeito. Quando eu fiz a segunda aplicação no período seco, eu ganhei 8%. Talvez no primeiro, se tivesse feito vegetativo de verão padrão, teria potencializado. Então, veja como é que está essa nossa conversa. É isso que é legal. Porque eu tenho que estar pronto pro ano. Eu não tenho como prever como vai ser o ano. É campo. Eu não tenho como prever o campo. Eu tenho que entender como está o ano e o que é que tem de tecnologia e o que é que ele faz. Exato. Então, esse ano a gente fez destravamento, crescimento e agora vai entrar no pré-seco. Nós temos experiência com um cliente nosso em ano de chuva e mais quente. Quente agora está ficando comum, né? Mas com a chuva se estendeu mais. Vegetativo, praticamente, quando seria o maturador nutricional aqui, fez o vegetativo e deu resposta por causa disso. Era o momento fisiológico coincidiu, combinou, né? Tava quente, tava vegetando a cana, mas para março, fez o vegetativo e foi bem. Talvez tivesse feito o nutricional pensando em crescimento, em acúmulo de açúcar, talvez não teria errado. Né? Isso é um ponto importante que você comenta. Nessa região mais do sul, que tem as várzeas, né? As várzeas é aquele ponto de acúmulo de água. Então, quando cessa a chuva, seca os solos da parte alta, mas a parte baixa ainda tem umidade. Esse canavial continua crescendo, está vegetando. E aí o pessoal, na lógica de, começando a safra, vamos fazer pré-maturador, vamos fazer maturador. Aí pegaram o maturador nutricional nessas áreas, né? A empresa foi lá e aplicou. O que aconteceu? A planta cresceu. Eles não tiveram efeito maturou de PC, né? Você não teve aumento de ATF, você teve aumento de produtividade.
Então foi quando a gente começou a entender que quando eu estou num ambiente hídrico favorável, estimule o canavial. Sim. Toda vez que ela lançar novas 3 folhas, que eu brinco, para facilitar, eu digo assim, quando eu lançou a nova mais 1, a nova mais 2, a nova mais 3, eu tenho 3 entrenóis novos formatos e eu preciso esticar aqueles entrenóis. Isso aí. Aí como é que eu estico? Hormônio, nutrição ou bioestimulante. Aí você escolhe o que você quer fazer. É muito estratégico. Uhum. Mas quando começou a secar e vai colher, aí vem um maturador. Ou, Perfeito. se eu vou demorar a colher, aí eu tenho que fazer alguma coisa para mitigar esse desequilíbrio. Isso está sendo consolidado em cana-de-açúcar. Muito legal. E não tem receita de bolo, né? Não tem. O senhor comentou, cada ano é um ano, a gente tem que estar preparado, ter as ferramentas para a gente poder dar o melhor para o canavial. Professor, para a gente finalizar, gostaria que o senhor pudesse comentar o que o senhor pensa para o futuro da cana, né? No Nordeste, no Brasil como um todo. O que o senhor imagina, o que acredita que pode acontecer aí para a gente nos próximos anos? Eu digo muito assim, que existe uma rede de pesquisadores em cana, nessa área nutricional e fisiativação, que pelas palestras que a gente escuta, está todo mundo muito, muito próximo, muito antenado nas ideias. Sim. O que eu vejo no canavial do Brasil, e inclusive no Nordeste, é essa intensificação dessas tecnologias. Eu vejo que os resultados de pesquisas estão mostrando muito essa tendência, Tá. né, de a gente fazer mais de um estímulo no período das águas, no período das chuvas, a gente começar a pensar num canavial que vai secar, como proteger, né? Sempre lembrando, pessoal, começa identificando o tamanho do problema. Qual é o tamanho do teu déficit hídrico? Porque assim, não adianta também eu vir com um pré-seco e ter 800, 900 milímetros de déficit hídrico. É verdade. Não vai fazer efeito, porque ele pode até ajudar, mas depois a cana seca do mesmo jeito. Aí entra a irrigação, entra o preparo, que foi feito lá atrás. Aí você vai mantendo esse canavial melhor, né? Você tem 3 tipos de irrigação: uma irrigação semiplena, uma irrigação plena, uma irrigação, né, que a gente chama de irrigação de cana grande, que é para manter. Então o que é que eu tenho? Se eu tenho irrigação plena, um exemplo, né? Então eu for fazer meu canavial crescer o tempo todo. Uhum. Eu tirar o máximo de cada 3 folhas que vai sendo formado. Até a fisiologia, eu olhar o canavial e me dizer, ó, aqui eu tenho que... Agora chegou outro momento. Ó. Ela mudou a fisiologia Muda a da tecnologia. E tem isso já hoje disponível pra gente. Sim. E aí eu digo, tem tecnologia para rico e tem tecnologia para pobre. Né? Tem todo tipo de tecnologia de investimento que você quer fazer. E todas elas vão te dar resposta. Todas são legítimas, né? Todas são de legítimas. mercado ruim, o cara precisa dar uma segurada. Um ano bom, o cara... Exatamente. Eu acho que deixar de fazer é o problema, né? Eu acho que adaptar a tecnologia à sua realidade, né? É o melhor, né? Eu acho que a gente está num momento hoje de quantificar isso, né? Vários pesquisadores, né, renomados estão muito nas palestras e fazendo muita pesquisa para quantificar, trazer números disso, e o setor está aí para receber isso e aplicar. Então, eu vejo para o Nordeste que a gente já investe muito em irrigação, são esses inputs de entradas via folha. Então, hoje a vinda do drone está ajudando bastante a gente a dar entradas mais específicas. Perfeito. Na região Centro-Sul, eu vejo uma necessidade de crescimento em irrigação, né? Porque não adianta eu estar fazendo pré-seca se vai sofrer demais o canavial e tal. Então, depende do ano. Então, você tem que escolher se vai fazer ou não, mas eu acho que o investimento em irrigação para o Centro-Sul eu vejo como uma das principais estratégias de seguridade de safra. E dentro dessas áreas você começar a fazer essas biotecnologias, né? Ou esses inputs tecnológicos na folha, né? Na folha, porque depois da base não tem mais outro momento, né? Então vejam só para vocês quantificarem isso. E o que é que a gente tem feito? Eu dividi o canavial do Nordeste em 3 segmentos, né? O último segmento é a cana de final de safra. Então veja o nível que a gente está chegando. A cana de final de safra, a gente está criando um manejo nutricional para a cana de final de safra. São 3 canas. Exatamente. Por quê? Porque, veja, no Nordeste, a cana de final de safra, ela perde 41% de média na produtividade. Nossa. 41%. Eu saio de uma produtividade de 70%, vou para uma produtividade de 45% de média, assim. Nossa. Para você ver. Se não houver a irrigação, é esse o número. É 70%. Se for um cultivo de sequeiro, eu pego uma cana planta de ano, de final de safra, ela produz 60, 80 toneladas. No máximo. É diferente. Enquanto que uma cana de ano, no período ótimo do déficit hídrico menor, ela vai produzir 90, vai produzir 100 cana planta de Tem ano. que tratá-las diferente. E aí a gente está num manejo nutricional de botar menos no começo, botar mais adubo sólido mesmo, no período do início das chuvas, quando ela forma mais raiz, então ela vai crescer muito mais. Sim. A gente está com 3 entradas de nutrição
e estimulação na folha. A gente está com a última entrada no pré-seca, porque vem uma irrigaçãozinha ali, mantendo ela até ser colhida no final de safra. Perfeito. Então, a gente está potencializando o canavial. Esse manejo, hoje, a gente já quantificou em termos de números. E esse manejo hoje dá um incremento para esse canavial de safra que está variando de 11% a 15%. Nossa. Então, Impacta demais. exatamente. Então, a gente está criando. Então, a cana de final de safra hoje no Nordeste, ela vai ser adubada e tratada de forma diferente. Com certeza. Forma diferente. É novo, é tudo muito novo. Tá entrando na cabeça dos técnicos, tá entrando na cabeça dos colegas que atuam, né, no fornecimento dos insumos. Mas a gente está realmente desmurando, né, pegando o feeling do sentimento do campo. Que aí é onde eu queria que eu diga assim, que é o desfecho das unidades que mais produz. Tem que olhar o campo. Perfeito. Tem que olhar o campo. Não adianta você botar no papel que vai fazer X, Y, Z, que vai botar um vegetativo, que vai botar isso, vai botar isso. Se aí você segue uma padronização, ó, até de tanto a tanto do mês eu vou aplicar esse produto. Não, não é assim. Eu vou olhar o campo e vou ver a situação que o campo está se tornando e vou comprar as tecnologias, né? Vou aplicar as tecnologias que são para aquele momento daquele ano. E a gente tem muita coisa boa, né? Biológico, né? Não tem como ser. Não tem como, não tem como. E não é assim, eu não planto no período chuvoso, eu planto no período pós-chuva, no caso aqui, é pós tudo, seca, e depois eu não sei o que, é que vai vir na minha frente. Aí principalmente aqui que usa pouca irrigação. Pois é. Né? Então eu não sei o que vai acontecer. Então eu tenho que estar preparado a nível de tecnologias e de conhecimento Para tudo. para tudo. Como é que está se formando o meu canavial? Exatamente. Então tem que rodar campo, tem que ver o campo, tem que ver se a folha está amarelando, tem que ver se os entrenós encurtaram, se o padrão dela está menor. Então eu digo, respondendo ainda mais sua pergunta, o que é que eu vejo de futuro? São técnicos cada vez mais qualificados que entendem o que está acontecendo no campo. No detalhe. No detalhe. Que a estratégia ela é sentimento mesmo. Certo. Eu tenho que olhar o meu canavial e dizer assim, meu canavial vai virar e vai secar. Então o que é que eu vou fazer aqui? Começou as chuvas, eu tenho um portezinho pequeno. Não adianta eu fazer muita coisa. Eu tenho que esperar ela retomar o crescimento, botar os entrenós para fora, para começar a fazer um estímulo para eu ter mais resposta àquilo ali. Então, o entendimento da planta, do biológico, ela é muito importante. É bastante importante. Muito bom. Para mim foi uma aula. A vida. Foi um debate de altíssimo nível. Professor, quero agradecer muito sua participação, do Diego também pela elaboração aí. Peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, pessoal. É @unionagro.nutrifertilizantes. Lembrando também que nosso podcast está disponível no YouTube e também no Spotify. Vai aparecer no cardzinho aqui. Professor, fala para o pessoal também para seguir o GENAF, que é o grupo. Bom, pessoal, a gente tem um grupo de pesquisa, né, com os alunos da graduação e pós-graduação, chama genaf.ufrpe. Né? Vocês podem ir lá, tá com conteúdo diário, eu falando dos momentos de entrada de cana, eu sempre estou discutindo e colocando um post do que fazer naquele momento, daquele mês, então estou sempre discutindo com o setor isso. E os alunos estão sempre também colocando materiais didáticos que mostram os experimentos, explicando os experimentos, mostrando os resultados com as tecnologias. Então é bastante interativo o Instagram nosso, que é exatamente feito para o público, para o produtor, para o estudante. Então fiquem à vontade. Muito bom. Professor, muito obrigado de novo. Obrigado vocês também pela audiência e esperamos vocês no próximo episódio.